Olá, tudo bem com você? Estamos aqui juntos para uma nova temporada aqui no nosso canal e nós queremos estar com você estudando o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, com certeza você em algum momento já se deparou com esse livro, já leu, já se maravilhou todo esse conteúdo lindo, tão sagrado. É como se o livro dos Salmos ele fosse a união do coração de Deus com o nosso coração. Às vezes você já se sentiu angustiado, triste, por alguma situação que aconteceu na sua vida, e você ao abrir a Bíblia, você se deparou com o livro dos Salmos, algum salmo daquele alimentou o seu coração, trouxe para você aquelas palavras que trouxeram ânimo, alegria, contentamento, paz, satisfação. Então eu quero convidar você para nessa nova temporada mergulharmos juntos no livro dos Salmos e vemos aqui palavras maravilhosas que nos confortam, que nos traz alegria, que nos traz ânimo, força para que a gente continue a nossa caminhada com o nosso Pai Celestial. E o texto base para o estudo de hoje é o de Lucas, no capítulo 24, versículo 44 e 45, que diz assim: a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. O episódio aqui é o seguinte: Jesus se aproximou de alguns discípulos que estavam frustrados, estavam desapontados porque Jesus Cristo tinha morrido. E eles achavam que Jesus deveria ser o libertador deles do jugo e da opressão dos romanos. E naquele caminho, Jesus se aproxima daqueles discípulos que estavam desapontados, que estavam tristes, passando por um momento difícil na vida deles, no contexto espiritual. E Jesus, então, ao se aproximar, começa a explicar as Escrituras Sagradas. Desde o Pentateuco, os livros proféticos, e passando pelos Salmos, Jesus explica para aqueles discípulos por que era necessário que acontecesse tudo aquilo acerca do Messias. E eles entenderam completamente, eles entenderam que realmente as Escrituras falavam a respeito daquilo que Jesus Cristo passou. Ora, Jesus não deixou de fora o livro dos Salmos. Jesus mencionou os Salmos para aqueles discípulos e eles perceberam várias partes do livro de Salmos que tinha relação direta com o Messias, com o seu sofrimento, com tudo aquilo que o Messias passaria para salvar a humanidade. Com isso, Jesus estava mostrando a importância do livro dos Salmos. A razão de ser dele estar ali no cano sagrado não era apenas cânticos que eles erguiam a Deus com as suas congregações, com as suas festividades judaicas. Não era apenas orações que Davi fez no passado, que Asaf fez, que alguns músicos que comporam alguns salmos fizeram no passado. Não era apenas isso, mas era um conteúdo sagrado de grande relevância para a vida espiritual. E é impressionante como nós temos essa consciência sobre a importância dos salmos. E aqui no nosso guia de estudo, eu separei aqui duas coisas importantes que servem para a nossa vida hoje como cristão. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é o motivo pelo qual os salmos foram escritos. O primeiro motivo é que os salmos foram escritos para a adoração de Israel. Quando eles estavam diante de Deus no seu santuário, quando estavam em qualquer ocasião, eles cantavam essas canções e elas falam sobre muitas coisas que são importantes. Ela fala sobre que Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele que criou o mar, criou todas as coisas, fala do poder criativo de Deus. Mas os salmos também falam da angústia que às vezes o personagem ali que escreveu estava passando, como por exemplo Davi sendo perseguido por Saul.
Então você tem ali boa parte dos primeiros salmos. Os primeiros 40 salmos são compostos nesse contexto de angústia, de perseguição, que Davi estava passando porque Saul estava tentando matá-lo. E com isso, quando lemos, nós nos preenchemos de força, de poder para enfrentar a provação, a dificuldade, as angústias que nós passamos. Mas também nós temos aqui salmos que falam sobre as festas que eram cantadas nas festividades. E Israel tinha 3 grandes festas. E nessas 3 grandes festas eles cantavam muito desses salmos para glorificar a Deus e honrar o nome de Deus. Mas também tinha salmos que eram cantados na Páscoa, no início e no final da Páscoa. A Páscoa que era praticada, que era comemorada pelos judeus a cada ano. E esses cânticos mostravam um pouquinho sobre o amor divino, sobre o cuidado de Deus, sobre a salvação que chegou para a nação. Com isso, nós também temos ainda nessa nova temporada, falando sobre os salmos, há uma segunda coisa que a mim muito me impressiona, que é a inspiração, os personagens que foram inspirados por Deus para escrever. Aqui você tem o primeiro personagem, que é Davi. Davi foi quem compôs a maior parte dos salmos. Depois você tem Asaf, depois os filhos de Corá, Emã, o Ezreíta, Salomão e também Moisés. Então, os salmos foram escritos por esses personagens e cada um deles trouxe alguma reflexão, alguma contribuição para a nossa vida espiritual. Por exemplo, Davi, nos seus salmos, ele expressou arrependimento de pecado. Nos seus salmos, ele expressou ali reflexão sobre a vida, gratidão a Deus por vários motivos, principalmente o livramento. Quando você olha, por exemplo, o salmo de Asaf, aí você tem reflexão sobre a prosperidade dos ímpios. Ali você tem reflexão sobre o santuário, sobre o templo. Você tem Salomão, seus salmos representam ali a sabedoria para Deus, e também ajuda para julgar o povo com justiça e viver com alegria. Mas também você tem o salmo de Moisés, que expressa súplica por misericórdia para o povo. Então cada um desses personagens abordaram algum aspecto relevante da vida espiritual. Com isso, eu quero dizer ainda para vocês que todos esses salmos, eles nos inspiram para que possamos abrir o nosso coração para Deus, o Criador dos céus, da terra e do mar. E se você quiser, nessa nova temporada, poderá sentir o toque desse Deus Criador de todas as coisas, que criou tudo com perfeição, mas que também dá voz ao que sofre, mas que também dá voz àquele que está precisando de um apoio e da misericórdia de Deus. E se nesse dia você estiver